todos na graça e na paz do Senhor. Você ouvinte da mensagem do Senhor, no momento da palavra de Deus, em que vamos trazer para você esta mensagem, essa meditação, que está exatamente em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo escreve à igreja de Corinto, aos irmãos daquela igreja ali, e diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis de conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade aos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também como com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Só até aqui. Amados, o Senhor Deus nos orienta acerca dos dons espirituais, que nós devemos trabalhar com os dons espirituais com um propósito. Deus nos capacita para fazermos a boa obra do Senhor, para servirmos na casa do Senhor, para servirmos ao Deus Todo-Poderoso, a igreja do Senhor, na obra majestosa da pregação e da ministração do Evangelho de Cristo, da evangelização, da obra de pregar este Evangelho que é maravilhoso, o Evangelho do Senhor. Porque todos nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor, para sermos pregadores do Senhor, para sermos apóstolos do Senhor, pregadores do reino de Deus, da justiça, do amor e da misericórdia do Senhor. Você foi chamado, você estava preso, você era acorrentado, você era escravo do pecado, escravo do mundo, do pecado, de Satanás. Você servia a ídolos, adorava os ídolos, e tudo aquilo que era referente a ídolos, a Deus feito por mãos humanas, ou a idolatria em todo o seu aspecto. Você era escravo de Satanás, porque se você servia a ídolos e adorava homens, fazia conforme os homens faziam, você era escravo dos homens, você tinha ídolos que adorava e ídolos que seguia. Você era do mundo, perdido, do mundo do pecado. Mas um dia você aceitou Cristo Jesus, reconheceu que Ele é Senhor e Salvador, reconheceu que você sem Deus estava perdido, que ia perecer nas trevas, e o Senhor Deus transformou sua vida, porque Ele é o Deus da transformação. Ele é o Deus que perdoa os teus pecados, Ele é o Deus que sarou, Ele é o Deus que te deu vida e vida em abundância, porque nele encontramos a vida em abundância, em Cristo Jesus o Salvador. Quando você aceitou Jesus Cristo, você reconheceu que era pecador. Você primeiro reconheceu que Ele era Deus e Senhor. E depois reconheceu que era pecador e que precisava urgentemente ter os seus pecados perdoados. E
teus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, pelo Senhor Jesus, e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo alto preço. E agora Deus te dá dons, te capacita para servir. Você pertence a uma igreja e você serve ao Senhor. E Deus deu muitos dons, diversos dons. Deus, os dons do Espírito, o Espírito aqui é o Espírito Santo, o Espírito maravilhoso de Deus que nos capacita para a boa obra, para a obra maravilhosa do Senhor. E também a diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo é o Senhor Deus que nos chama para sermos trabalhadores de sua obra, obreiros da sua obra, para servir ao Senhor com amor e com alegria. Então Deus nos capacita. E há uma manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A cada um Deus se manifesta, o Espírito Santo se manifesta com os dons, para que haja um fim proveitoso. Não para meninice, não para fazermos aquilo que achamos que devemos fazer, mas para seguirmos o que o Espírito Santo determina que venhamos a fazer. E através do dom que a igreja cresce, através do dom que nos edificamos, através da palavra poderosa e os dons que Deus acrescenta para os seus filhos, para que a igreja cresça em unidade de espírito, em sabedoria e entendimento e compreensão da palavra. Para uns Deus deu espírito de fé, Deus deu sabedoria, segundo o Espírito, a palavra, o conhecimento, ter conhecimento do que pode acontecer, o conhecimento que Deus revela ao homem, o conhecimento que só Deus pode dar aos filhos de Deus. E a palavra de sabedoria, a pregação ensina aquela palavra que vem dosada, o momento certo para resolver as causas. Deus capacita o seu povo, dando a uns a sabedoria e o discernimento para, naquele momento, discernir o que devemos fazer. É a palavra de sabedoria. Primeiro, a palavra de Deus, que é a espada poderosa que Deus nos dá. Depois, Deus nos capacita com o conhecimento de sua palavra, com também ciência. Deus nos dá o dom de ciência do que pode acontecer. O Senhor nos capacita com este dom maravilhoso. Outro, o mesmo Espírito é a fé. Deus nos dá a fé pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a fé que remove. A fé que um homem muitos anos antes de Cristo, Abraão, pela fé, que se tornou o pai da fé, ele recebeu e agradou a Deus a fé de Abraão. Muitos anos antes da descida do Espírito Santo, da vinda do Senhor Jesus, este homem, aleluia, entendeu que a fé é a maneira de agradar a Deus, de servir a Deus e de receber a salvação do Senhor Deus e de viver conforme a vontade do Senhor pela fé. Operações de cura, dons de cura, ou cura, o dom que Deus dá pelo Espírito Santo dá dom de cura. Pessoas que curam em nome do Senhor têm o dom maravilhoso de Deus. Operações de milagres, maravilhas, milagres acontecem, porque o Senhor Deus é o mesmo, irmãos, é o mesmo de sempre. Ele é eterno, é o Deus poderoso. Milagres, profecia, outros são usados em profecia para falar a alguém sobre um fato, mas tudo isso para o crescimento da igreja, usados em profecia para levantar, aleluia, levantar em profecia, falando em profecia porque Deus quer falar em profecia, a palavra viva, a palavra profética é a palavra de Deus, mas Deus deu o dom profético aos homens para o crescimento da obra de Deus, não para resolver coisas particulares, mas o dom profético de Deus. Há outro discernimento de espírito, quando as pessoas sabem que aquele ali não é de Deus, que aquele demônio, que ali tem um demônio, que aquela pessoa está dominada por Satanás, espírito do mal, espírito bons, espírito malignos. Aquela pessoa de Satanás, aquela ação é do inimigo. São um discernimento de espírito, porque Deus não manda o seu povo para enfrentar as forças do mal, senão dando a eles o dom do Espírito, discernimento de Espírito. Os dons do Espírito Santo vêm sobre a pessoa e um deles é discernimento de Espírito. Saber se realmente aquela pessoa tem o Espírito Santo ou tem demônios. Muitas pessoas estão no meio do povo de Deus, cheio de demônios, fazendo algo contrário à vontade de Deus, porque o demônio veio para matar, roubar e destruir e dividir o povo de Deus. Porém, Deus dá o discernimento de espírito para dizer, aquele ali, aquela ali está cheia de demônios, não é de Deus. Aleluia. Há outros
profecias, há outras variedades de língua. Falar em línguas, irmãos, falar em várias línguas é de Deus, sim. É um dom do Senhor. Paulo perguntou aos discípulos se eles haviam sido batizados, disse que foram batizados nas águas, mas havia um batismo, o batismo de dons de Espírito, do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo. E a igreja continua assim com este dom. Este dom não foi apagado ali. Este dom é um dom de Deus. Ele dá à igreja para que a igreja, aleluia, fale com Deus em discernimento de espírito. E o indulto, quando chegar, entenda que aquilo dali é uma manifestação de Deus. Mas tudo com sabedoria, decência e ordem, porque é assim que Deus quer. Discernimento de espírito, variedade de línguas, o outro, capacidade para interpretá-la. Se houver variedade de línguas, se alguém falar em língua para a igreja, haverá o intérprete pelo poder do Espírito Santo para interpretar. Mas tudo conforme a vontade de Deus, no momento de Deus. Quando nós falamos em línguas, nós estamos nos edificando, falando com o Senhor. É você mesmo falando com Deus. Você mesmo estará em uma dimensão espiritual profunda e majestosa. O falar em línguas é ato, é o dom de Deus. E este dom os fariseus querem tirar da igreja, mas da igreja pentecostal ninguém tira este dom, porque foi o derramado do Espírito Santo que começou ali no dia de Pentecostes e até agora. Paulo falava a Coríntios, a igreja de Coríntios, depois do Pentecostes, continuava a igreja convertida do Senhor falando em línguas. Não foi só com os apóstolos, foi naquele momento ali, não, irmãos. Continua falando em línguas, a interpretação de línguas, o dom de língua. Essa língua aqui não é a língua dos países, de várias línguas das nações, não. Essa língua aqui é a língua de Deus, é do Espírito Santo mesmo, é dom do Espírito Santo. Então continue a falar em línguas, mas com a sabedoria que Deus te dá, com proveito para a edificação, além do corpo de Cristo. A interpretação é para a edificação do corpo de Cristo, glória a Deus. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A cada um, Deus deu. Deus fala também que o povo que tinha saído da idolatria, tinha se afastado da idolatria e está se exaltando. Deus não quer isso no meio do seu povo. Deus quer uma igreja humilde, serena, santa, obediente à liderança, que sirva ao Senhor, mas que sirva a Deus não como servindo a Deus e não aos homens. Homens se tornando escravos de homens. Deus quer a igreja livre, a igreja soberana. Por isso, Deus te chamou para a liberdade, para ser livre e não para ser escravo de homens. E não para ser escravo de homens, mas Deus te chamou porque tu se tornou livre para servir ao Senhor. Se você ainda está preso às forças de Satanás, peça ao Senhor para libertar, aceite Cristo Jesus, se arrependa dos seus pecados e seja livre. Não para fazer a vontade de homens, mas para fazer a vontade do Senhor Deus que te chamou para a liberdade. Os homens não são escravos de homens, os homens são livres, homens são livres, porque Deus os libertou. Aquele que serve ao Senhor foi liberto pelo Senhor, pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, para servir a Deus e para servir a igreja do Senhor, não como escravo, mas como livre. Você se tornou livre para servir ao Senhor. Então, use dos dons, daquilo que Deus te deu, para a obra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, e não para escândalo, e não para confusão e contendas, e não para meninice. Seja um filho de Deus, um servo seu, com o conhecimento na palavra de Deus. Essa é a mensagem que o Espírito Santo traz para esse momento. Que o Senhor te abençoe, te capacite mais e mais. E até o próximo encontro com a palavra, o momento com a palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor. Amém.